Olá, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a rinoplastia estruturada. Mas antes de continuar, já se inscreva aqui no meu canal para você ficar por dentro de todas as novidades em cirurgia plástica. E se você gostar desse vídeo, já deixe seu joinha e compartilhe com quem você acha que também possa gostar. Então vamos lá. Antigamente, vamos dizer aí até uns 15 ou até 10, 15 anos atrás, era muito comum fazer o que a gente chama de rinoplastia redutora, ou seja, é uma tendência de se reduzir o nariz, até por padrões de belezas da época. Então, pacientes que tinham aquele dorso muito alto, ou que tinha às vezes a ponta muito aparente, era cultura da cirurgia plástica nessa época em se retirar estruturas do nariz sem repor ou sem remodelar de forma mais efetiva. Era muito comum a gente ter narizes pequenos, com dorsos mais baixos, a ponta muito projetada em relação ao dorso e não se preocupava tanto com a parte respiratória do nariz. Por que então que se passou a pensar numa questão de rinoplastia estruturada? Justamente para se ter um nariz com bom formato estético, mas mantendo uma boa função respiratória. Porque não é difícil de imaginar que um nariz muito reduzido não vai respirar muito bem na maioria das vezes. E é possível você ter um nariz muito bom esteticamente, muito bonito e que respire bem. E é aí que entra a rinoplastia estruturada. Nessa cirurgia, a gente realiza toda uma remodelação da parte cartilaginosa e óssea do nariz para manter o fluxo aéreo no interior das narinas adequado para uma boa respiração. Nessa cirurgia, a gente precisa basicamente de uma boa quantidade de cartilagem, porque é através de uma remodelação, de uma reestruturação com cartilagem que a gente vai conseguir melhorar a parte estética do nariz e deixar a parte funcional também bem atuante. Então, normalmente, esse tipo de cirurgia, normalmente a gente faz com a técnica aberta. Isso permite a gente ver todas essas estruturas do nariz. Dessa forma, a gente consegue modelar essas estruturas e colocar os enxertos, que são essas cartilagens que a gente vai obter, de forma a fazer uma boa estruturação desse nariz. Onde a gente pode pegar enxertos, de onde a gente consegue obter esses enxertos. Na maioria das vezes, a gente pega do próprio septo do nariz, que é essa estrutura interna do nariz que divide um lado do outro. Essa estrutura ela tem uma parte de cartilagem muito grande e que a gente pode tirar a parte central dessa cartilagem sem comprometer a estrutura do nariz. E quando, por exemplo, a gente não consegue cartilagem suficiente do septo, ou, por exemplo, esse septo já foi mexido, já foi retirado numa outra ocasião para a correção de um desvio de septo, o que a gente pode fazer é obter cartilagens de outras partes do corpo. Uma delas seria a orelha. A gente pode tirar um pouco de cartilagem da parte da concha da orelha, que é essa cartilagem mais perto da cabeça. Só que esta é uma cartilagem mais macia, com menos poder de estruturação. Então, normalmente a gente utiliza quando a gente quer somente para realizar um pouco de preenchimento no nariz com cartilagem. Agora, um lugar que realmente dá boa cartilagem em grande quantidade é a costela. Então, através de um corte ali na base da mama, um corte pequeno, a gente consegue obter cartilagem da costela para fazer essa reestruturação. Quais são as estruturas que a gente pode reconstruir com a cartilagem, com toda essa remodelação de cartilagem? A gente pode definir a ponta, a gente pode projetar mais a ponta, a gente pode abrir um pouquinho as válvulas nasais, que é por onde entra o ar para dentro do nariz. A gente pode, além disso, corrigir deformidades do dorso, que essas deformidades a gente pode fazer tanto com a raspagem, com a remoção de cartilagem e osso, mas a gente também pode introduzir cartilagem para deixar esse dorso mais retilíneo, mais homogêneo. E além dessa questão de remodelação e de enxertos de cartilagem, a gente ainda pode trabalhar a parte óssea, que é essa parte mais alta do nariz aqui, que normalmente é trabalhada através de fratura. A gente faz uma fratura, pode ser por dentro ou por fora do nariz, de forma bem controlada, de forma linear, e assim a gente pode fechar mais um pouquinho esse dorso, em quem tem a parte óssea muito alargada, ou a gente pode corrigir as simetrias que a pessoa pode ter. Dessa forma a gente consegue ter um nariz esteticamente muito bom, narizes muito bonitos e que não percam ou que até ganhem mais efeito funcional, ou seja,
passa a respirar, às vezes até melhor do que antes. Então é justamente por isso que esta é a forma de se fazer rinoplastia mais aceita atualmente e mais realizada pela maioria dos serviços de cirurgia plástica. E se você quer saber um pouco melhor sobre qual que é a diferença entre rinoplastia e rinomodelação, que também está muito em voga atualmente, né, que seria o preenchimento do nariz, você pode acessar esse link aqui em cima, que eu tenho um vídeo específico falando sobre esse tema. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e te aguardo no próximo.